Oficialmente, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, estaria ou estará agora pela manhã, 18 de março, em Paris, capital da França, lá na Europa, segundo ato oficial publicado na última sexta-feira, que autorizou a viagem do prefeito e da vice-prefeita e de 3 auxiliares da Prefeitura de Fortaleza. 5 pessoas estão autorizadas, o prefeito, a vice-prefeita, Gabriela Aguiar, e 3 outros assessores estão autorizados a estar, desde hoje, 18, até o dia 27, lá na Europa. A autorização para a viagem do prefeito, inclusive, fixou os valores de 8 diárias, embora a autorização seja para ele permanecer 10 dias fora da capital, do estado e do país, a autorização para ele passar 10 dias. Só foram concedidas 8 diárias. A viagem, além de Paris, se estende aos Emirados Árabes e a Estocolmo, na Suécia. Comecei a informação dizendo que oficialmente o prefeito estaria agora na Europa, exatamente porque suspeitamos de algumas informações oficiais dos governos do PT, o estadual e o da Prefeitura de Fortaleza, pela capciosidade que algumas encerram. Ora, o ato do dia 14 passado, autoriza o prefeito a viajar para a Europa, define suas diárias e ajuda de custo, mas não diz se o prefeito ia viajar em voo fretado, se ia viajar, ou se viajou, no avião que o governo do estado aluga e que fica à sua disposição 24 horas por dia, ou se o prefeito, a vice-prefeita e os assessores viajaram em voo de carreira. Só daqui a pouco é que se vai descobrir se ele está lá ou aqui, porque ele pode aparecer aqui e, é evidente, não está lá. Mas ele está autorizado para viajar. Para confirmar o ceticismo que devemos ter com as informações oficiais do governo do estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza, ontem à noite nós começamos a falar de um ato publicado no último dia 14, autorizando o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, a viajar para a Europa e estender essa viagem aos Emirados Árabes e concluí-la na Suécia. Bom,
o ato publicado no dia 14. As senhoras e os senhores poderão conhecer a íntegra desse ato. Nós estamos publicando aí na tela e os atos que foram publicados no dia 14, o autorizando o prefeito, o que autoriza a vice-prefeita, o que autoriza os 3 outros auxiliares. Estão nas páginas 7 e 8 do Diário Oficial do dia 14. Pois bem, para confirmar o ceticismo que devemos ter com as informações oficiais do governo do estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza, ontem à noite, saiu publicado um ato assinado pelo secretário executivo de governo da Prefeitura de Fortaleza, dizendo o seguinte: o secretário executivo de governo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o decreto municipal número 13.076, de 8 de fevereiro de 2013, o decreto municipal número 13.251, de 13 de novembro de 2013, e o decreto municipal número 15.328, de 23 de maio de 2022, resolve tornar nulo e sem efeito o ato de número 18/2025 da Secretaria de Governo, datado de 14 de março de 2025, o que está o ato referente à autorização de viagem do prefeito. Resolve tornar nulo esse ato, datado de 14 de março de 2025, referente às passagens aéreas, diárias e ajuda de custo do servidor Evandro Sá Barreto Leitão, publicado no dia 14 de março de 2025, no Diário Oficial do Município, número 18.029. Nesse ato, não há no ato que foi publicado no dia 14, nem há nenhuma referência, como nós já dissemos agora há pouco, ao transporte, ao custo da passagem aérea, se o voo foi comercial, o custo da contratação de um avião, se o voo foi fretado, e aqui, como ele fala em passagens aéreas, nós temos que retirar da opção o avião alugado pelo governo do estado. Veja que confusão. Como é que a gente vai ter certeza que uma informação saída da prefeitura é correta? O ato não fala em passagens aéreas. E aqui, no ato que está anulando as diárias e a ajuda de custo, também não está dizendo se o prefeito não foi ou que foi. E aí? Como se saber realmente de uma informação correta se ficarmos adstrito à informação oficial
da Prefeitura de Fortaleza. No blog do Edson Silva está o registro dessa informação da viagem do prefeito, da vice-prefeita. O custo de diárias do prefeito e dos 3 outros assessores é em torno de R$17 mil, diária e ajuda de custo. Não tem passagem aérea aí. O custo da viagem da vice-prefeita é menor, porque ela foi autorizada a viajar para a Europa apenas num período de 4 dias. E aí outro fato interessante. Sabe o que a vice-prefeita foi fazer em Paris? Adivinhe. Ela foi representar o prefeito Evandro Leitão num evento que o prefeito participa ou ia participar lá em Paris. O prefeito presente e a vice-prefeita também presente, representando o prefeito. Entenda-se uma situação dessa. Como a Prefeitura de Fortaleza está carente de uma boa assessoria. Muito bem. Acompanhando o prefeito nessa viagem, se ele foi ou não, mas está lá. Tem lá a ajuda de custo 8 diárias para o João Bosco Monte, que é o assessor de assuntos institucionais. 8 diárias no valor unitário de R$ 1.452,50 e mais uma ajuda de custo de R$ 5.810, fazendo um total de R$ 17.430 para o João Bosco Monte. Também no ato não diz quanto custou a passagem dele para essa viagem à Europa. Também está na comitiva o senhor Ciro José Câmara Farias. Ciro José Câmara Farias. Ele é coordenador executivo da Coordenadoria de Comunicação da Secretaria de Governo da Prefeitura. 8 diárias, ao custo diário de R$ 1.452, e 50 centavos, mais uma ajuda de custo de R$ 5.810, para fazendo um total de R$ 17.430. E mais o assessor Odilon Silveira Aguiar. Ele é presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, Citinova. 8 diárias do mesmo valor de R$ 1.452,50, mais a ajuda de custo de igual valor, R$ 5.810, totalizando R$ 17.430. Por fim, o ato que autoriza a vice-prefeita Gabriela Pequeno Costa Gomes de Aguiar. Ela só tem direito a 4 diárias de R$ 1.452,50 e a ajuda de custo de R$ 5.810, fazendo um total de R$ 11.620. Esta a comitiva oficial da Prefeitura de Fortaleza, autorizada a viajar para
Paris, Emirados Árabes e para a Suécia. O ato que garantia as diárias e a ajuda de custo do prefeitos, o ato foi anulado. A anulação foi conhecida ontem à noite, quando o prefeito já deveria estar voando, porque para estar na Europa hoje pela manhã, ele teria que ter viajado até a noite de ontem, num desses voos que tem aí da TAP e outras empresas. O ato anula só as diárias e ajuda de custo, não anula a autorização da viagem. E aí é o seguinte, porque o prefeito vai passar tantos dias fora, de hoje até o dia 27, 10 dias ausentes, e a Câmara Municipal de Fortaleza, pelo menos publicamente, não foi informada da viagem. E a lei orgânica do município obriga que o prefeito ele não precisa pedir autorização se a viagem para fora da capital cearense for de menos de 10 dias. Se for de 10 dias ou mais, ele terá que pedir autorização. Nesse caso, ele tinha que pedir autorização, 10 dias. E não pediu, sem dúvida, porque a oposição ia fazer um carnaval. Ora, se o governador é humano, para receber autorização para viajar, ele e a vice-governadora para fora do país, a Assembleia recentemente aprovou essa autorização. A oposição reclamou, que dirá o prefeito, que disse que a prefeitura está financeiramente falida, o município não tem dinheiro para dar aumento aos servidores e fazer outros serviços, e aí vai o prefeito, a vice-prefeita e 3 assessores para a Europa. Bom, a lei orgânica também diz que se o prefeito se ausentar do país, terá que comunicar oficialmente à Câmara e transmitir o cargo. Como essas informações capciosas nos deixam baratinados, céticos, não podemos afirmar agora, mas mais tarde afirmaremos se o prefeito realmente viajou, se o presidente da Câmara, o Léo Couto, assumiu o comando do município ou se a situação está como se nada houvesse acontecido. Fortaleza é uma das capitais mais importantes do Brasil. Não pode estar experimentando uma situação dessa. Que quem de direito tome as providências devidas. Acontece hoje, em Brasília, um encontro da direção nacional do União Brasil com todos os dirigentes do partido nos 26 estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Os 27 representantes ou dirigentes do partido em todas as unidades da federação estão reunidos com o Diretório Nacional para definirem os últimos acertos da federação partidária em acerto
do União Brasil com o PP. Apenas a situação do comando do partido em 9 estados brasileiros ainda está por definir, porque entenderam os dirigentes nacionais do PP, Progressistas e União Brasil, que onde o partido, no estado que o partido tiver, um deles tiver o maior número de deputados federais, nesse estado o comando será dos atuais dirigentes do partido. Exemplo, no Ceará, por exemplo. O Ceará é um dos 9 estados em que o comando do partido em 9 estados será do União Brasil, incluindo o Ceará. Em 9 outros estados já está definido, o comando será de alguém do PP, porque o partido, nesses 9 estados, tem mais deputados federais do que a União Brasil. E em 9 outras unidades da federação, o número de deputados é mais ou menos equivalente. E aí eles vão definir um critério para o comando desses outros 9 partidos. Aqui no Ceará, o comando dessa federação do União Brasil com o PP ficaria com o pessoal do União Brasil. Por quê? O PP só tem um deputado federal, A.J. Albuquerque. E o União Brasil tem 3 deputados federais. A Daiane Bittencourt, que é a mulher do capitão Wagner, a Fernanda Pessoa e o deputado Danilo Forte. Tendo 3 deputados federais, o comando fica com o pessoal do União Brasil. O detalhe do que vai significar essa federação no contexto político-partidário do Ceará é que o governo do estado perde um apoiador, o PP, porque o comando ficando com a União Brasil, o partido é oposição e, óbvio, o governo do estado não vai mais poder contar nem na Assembleia e nem na formação da aliança para a sucessão estadual em 2026. Os cearenses fomos tomados, vamos dizer, de surpresa, com novos ataques da facção criminosa Comando Vermelho a provedores de internet. Digo tomados de surpresa, porque no mês passado, esses criminosos atacaram vários provedores, prejudicando inclusive a internet lá num local onde a nossa economia tem um significado muito importante, que é o Porto do Pecém, e onde está também a zona de processamento de exportação. O governo, imediatamente após esses ataques, veio a público dizer que estava criando uma comissão especial de investigação e de enfrentamento a esses criminosos. Poucos dias depois, oficialmente,
foi publicado uma informação no site do governo do estado, relatando a prisão de alguns criminosos. E não se falou mais no trabalho dessa comissão especial de investigação. E aí, ontem, somos informados de que os criminosos voltaram a atacar voltaram a atacar provedores de internet na área do município aqui de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Ou essa comissão e nada é a mesma coisa, ou o governo cruzou os braços depois de anunciar a prisão de alguns criminosos, que, na verdade, não se sabe se eram realmente os que atacaram os provedores de internet. O governo do estado precisa medir suas palavras quando for falar em medidas de contenção dos criminosos.